terapeuta, tá? Ele sempre é um profissional focado no bem-estar da pessoa. Então, sempre que você ouvir falar de um terapeuta, qual que é o objetivo dele? Qual que é a meta com você? É te causar algum bem-estar, tá? E muitas vezes esse bem-estar que o terapeuta causa não necessariamente é um bem-estar mental, tá? Ele pode ser um bem-estar físico. Você pode ter várias terapias que ajudam a passar uma dor nas costas, uma cólica, uma dor de cabeça. Isso existe. Existem terapias que são voltadas para curar dores nossas, né? Não é toda terapia que é voltada para a parte mental. Assim como existem terapias que acabam sendo abrangentes a um ponto de te ajudar tanto com as suas dores ou questões físicas quanto mentais. Um exemplo é a aromaterapia, ou até mesmo, acho que a acupuntura também libera tanto dor física quanto mental. Existem terapias que atuam nessas duas frentes. E existem as terapias que são mais holísticas a ponto do Reiki, né? Existem terapias que são até mais abstratas para a gente de compreender. Mas qual que é a grande diferença, então, entre um terapeuta e um psicólogo? A formação. Um tem uma formação de psicólogo, vai para uma faculdade de psicologia, estuda quais foram os maiores pensadores da psicologia do mundo, vai estudar o Freud, vai estudar o Jung, realmente vão entender a psicologia, vão estudar o Jesse, né, vão estudar o Beck, né, vão estudar muita gente para conseguir aprender o que eles já pensam sobre a psicologia, como tratar a mente humana, quais as diversas fontes de tratamento de mente humana diferentes já foram pensadas por pessoas diferentes, para que eles formulem suas próprias teses e se preparem para atender pessoas e ajudar elas de acordo com todas essas diferentes técnicas que já foram testadas, já foram cientificamente ali comprovadas, estudadas, e eles têm ali uma gama de técnicas que eles vão aprender, de estudos que eles vão fazer desses diferentes pensadores, para entender como que você funciona, trabalhar com você e te ajudar a lidar com o que você estiver passando. E é claro que eles podem se especializar também. Então, um psicólogo ele pode se especializar em estudar quais técnicas que ele poderia usar para uma pessoa que tem ansiedade. Outro psicólogo pode se especializar em fobias. Outro psicólogo pode se especializar em ansiedade social, né, que muitas vezes é confundida com timidez. Então, os psicólogos eles vão ter ali na gama de estudos deles diferentes especializações. O terapeuta normalmente é uma formação técnica. Você raramente vai ouvir, não existe, na verdade, até onde eu sei, de fato, um terapeuta que é formado numa formação de uma faculdade de terapia, tá? Normalmente, ele pode até ter uma faculdade, ele pode ter completado uma faculdade de medicina, pode ter feito administração, ele pode ter feito tanto algo na área da saúde como não, e depois fazer alguma formação técnica em algum tipo de terapia. E muitas vezes, essas terapias são totalmente holísticas, no sentido de olhar corpo, mente e espírito ao mesmo tempo. Às vezes só olham o corpo, às vezes só olham o espírito, às vezes só olham mente. E um exemplo de uma terapia que não precisa de formação de psicólogo, né, de formação de faculdade, para se dizer, mas que trabalha a mente é a psicanálise. Então, muitas vezes, quando você vai num psicanalista, não necessariamente aquele psicanalista é um psicólogo. Muitas vezes, aquele psicanalista pode ter sido uma pessoa formada em administração de empresas que depois fez uma formação ali complementar técnica em psicanálise, que costuma demorar 2 anos, por exemplo, para você se formar em psicanálise. Então, existe uma diferença e está muito na formação. O psicólogo, ele tem um respaldo do governo de um reconhecimento que é o CRP. Então, existe o CFP, o Conselho Federal de Psicologia, e existe o CRP, o Conselho Regional de Psicologia. E todos os psicólogos, eles se inscrevem, né, no CFP e no CRP para poder atuar com segurança no país e prestar toda a credibilidade e autenticidade e até mesmo corresponder com a ética dos psicólogos que está descrita naquele conselho. Então, o legal de você ter um acompanhamento de um psicólogo é que existe muito respaldo, existe todo um apoio ali de um órgão, de uma entidade que te apoia a garantir que você está tendo profissionais de qualidade. É lá que você pode denunciar um profissional que não foi ético com você. Então, é muito importante você encontrar, na hora que você estiver procurando um psicólogo, que ele tenha o CRP dele atualizado, em dia, esteja tudo certinho.
O psicólogo, ele pode, por exemplo, de fato gerar um boleto para você pagar no seu plano de saúde. Agora, um terapeuta, um psicanalista, dificilmente ele vai poder ali gerar o boleto para você botar no seu plano de saúde. Estou tentando dar as explicações de formas diferentes, né? Então, essas são as grandes diferenças. Agora, em termos de o que funciona, o que não funciona, eu diria que isso varia para várias pessoas. Eu conheço gente que ficou anos fazendo psicanálise, não sentiu resultado nenhum, depois foi fazer terapia holística, e a terapia holística, às vezes a própria yoga, que é considerada uma terapia holística, resolveu todos os problemas daquela pessoa, né? Assim, não todos, porque todo mundo vai sempre ter problema, mas resolveu a ansiedade de um jeito que a psicanálise não conseguiu resolver para aquela pessoa. O que eu aconselho? Pesquisa, porque tem muita terapia holística, existem vários tipos, e se você tem o tempo para isso, testa, porque você pode encontrar uma que vai super funcionar para você. Agora, o que eu não recomendo? Trocar a terapia holística por um psicólogo ou até mesmo uma consulta num psiquiatra. Por quê? Porque o terapeuta holístico, por mais que ele tenha técnicas maravilhosas que funcionem, porque realmente tem muitas técnicas que funcionam, ele não tem um respaldo muito claro, então você não vai ter um respaldo, você não vai ter uma autenticidade ali, um preparo, um código de ética totalmente regularizado, quanto você vai ter num psicólogo. E o cara, a pessoa que está te atendendo, não necessariamente tem a formação de um psicólogo e o preparo para lidar com questões mais graves. Então, se você é uma pessoa que tem depressão ou que tem ansiedade, muitas vezes você precisa de uma pessoa muito treinada para te ajudar, né? Se você tiver, às vezes, um ataque de pânico no meio de uma sessão, uma crise de ansiedade, é muito bom que a pessoa que esteja te acompanhando seja um psicólogo, porque o psicólogo, ele passa por estágio, né? Ele tem a residência do psicólogo também, ele tem toda uma formação durante a faculdade dele que prepara ele para lidar com situações que muitas vezes o terapeuta não é preparado para lidar. O psicólogo, ele é uma pessoa que provavelmente vai saber te indicar para um psiquiatra quando ele percebe que talvez você de fato precise de medicação. Isso acontece muito. Já um terapeuta, muitas vezes ele pode não ter a menor ideia de quando é o melhor momento para te levar para uma medicação ou não.